Pessoal, vamos falar sobre ainda o Conselho Nacional de Justiça, parte 2. Estamos na semana 9, dia 3. Questão 11. A função de ministro corregedor do CNJ deve ser exercida pelo ministro do STJ. Então, está dizendo que o ministro corregedor do CNJ é uma função exclusiva do ministro do STJ, certo ou errado? Certo. Então veja, o CNJ então compõe 15 membros com mandato de 2 anos, é emitida uma única recondução, sendo inciso 2, um ministro do STJ indicado pelo respectivo tribunal, e o ministro do STJ exercerá a função de ministro corregedor e ficará excluído da distribuição de processos no tribunal. Perfeito. Então, questão correta. 12. O CNJ, embora seja órgão do Poder Judiciário, não possui competência jurisdicional. Certo ou errado? Certo. Cabendo-lhe a supervisão administrativa e financeira daquele poder. Perfeito, é isso mesmo, controle interno. Então, compete então aí ao Conselho Nacional de Justiça, compete o quê? O controle da administração, da atuação, a atuação administrativa e a atuação financeira do Poder Judiciário. Perfeita, questão correta. 13. O CNJ tem competência para rever processos disciplinares de juízes e membros de tribunais. Qual é a condição? Julgados a menos de um ano. Julgados a menos de um ano, perfeito, ainda que não seja provocado, ou seja, mediante ofício ele pode fazer isso? Sim, é o que preconiza o artigo 103b, 104, parágrafo 4, vai dizer que compete então ao CNJ rever de ofício, parágrafo 5º, ou ainda mediante provocação, os processos disciplinares de juízes e membros de tribunais julgados a menos de um ano. Correto, portanto, é a nossa questão. 14. Compete ao CNJ rever de ofício ou mediante provocação os processos disciplinares de juízes e membros de tribunais julgados a menos de um ano. Acabamos de ver essa questão correta, portanto. Então aí, a menos de um ano, ok, rever de ofício. 15. Um tribunal de justiça estadual aplicou a penalidade a determinado juiz em decorrência de processo administrativo disciplinar. O CNJ, 6 meses depois após o referido julgamento, procedeu à revisão. Eles podem fazer isso? Podem. Está dentro do prazo? Tá. Prazo de quanto tempo? De um ano. Está correto. O processo disciplinar de ofício. Pode ser de ofício? Pode ser mediante provocação. Por enquanto está correto. Nessa situação, o CNJ extrapolou sua competência? Não, é competência dele. Por rever de ofício o processo disciplinar instaurado contra juiz que fora devidamente julgado. Errado, ele pode rever de ofício. Olha só, rever de ofício ou mediante provocação os processos disciplinares de juízes e membros de tribunais julgados. Veja que são os processos que já foram julgados. Processos disciplinares julgados, qual é a condição? Que eles tenham sido julgados há menos de um ano. Então, questão errada. 16. O CNJ, órgão do Poder Judiciário, possui entre as suas prerrogativas as atribuições de zelar pelo cumprimento do Estatuto da Magistratura, certo? O que lhe permite expedir atos regulamentares, perfeito, no âmbito de sua competência, óbvio, ou recomendar providência. É o que preconiza o inciso 1º. Artigo 103b, ele vai falar o que? Parágrafo 4º, compete então ao CNJ, atuação administrativa e financeira do Poder Judiciário e do cumprimento dos deveres funcionais dos juízes, cabendo-lhes, além de outras atribuições que lhe forem conferidas pelo Estatuto da Magistratura, zelar pela autonomia do Poder Judiciário e ainda pelo cumprimento do Estatuto da Magistratura, está aqui, podendo expedir atos regulamentares no âmbito de sua competência ou recomendar providência. Correto, portanto.
Questão 17. O CNJ não pode apreciar de ofício a legalidade de ato administrativo praticado por membro do Poder Judiciário? Errado, pode sim. Mas uma vez provocado, pode desconstituí-lo ou revê-lo sem prejuízo das competências do TCU. Está errado porque ele pode apreciar de ofício. Então aqui, ó, compete ao CNJ, inciso 2, zelar pela observância do artigo 37 e apreciar de ofício, então pode de ofício, ou mediante provocação, a legalidade dos atos administrativos praticados por membros ou órgão do Poder Judiciário, podendo ainda o que? Desconstituí-los, revê-los ou fixar prazo para que adote providências necessárias ao exato cumprimento da lei sem prejuízo da competência do TCU. É o que diz a questão, exceto nesse não pode apreciar de ofício, pode, então, portanto, a questão está errada. 18. De acordo com o princípio da subsidiariedade, isso aqui é mais amplo, tá? A autoridade estatal mais afastada da comunidade, então aqui tem aqui uma comunidade, a autoridade mais afastada, aqui está a comunidade, aqui está a autoridade, aqui a autoridade mais afastada. Apenas poderá atuar quando a esfera inferior não tiver condições de desempenhar suas funções eficazmente. Eficazmente. Que estranho, né? Eficazmente. Tá ficando louco já. Eficazmente. Quase um trava-língua. Então veja, ele está falando assim, que esse princípio da subsidiariedade, que a autoridade a mais afastada, no caso seria a autoridade B aqui, poderá atuar quando a esfera inferior, a esfera A, não tiver condições de desempenhar suas funções eficazmente. Suas funções aqui dentro. Correto? Correto. De forma genérica aí, ele trouxe um julgado aí que é difícil, sem a contextualização, você marcar uma alternativa dessa, julgar uma alternativa dessa, mas no âmbito geral essa questão está correta. Veja, ele estava trazendo aqui uma situação que cobra o entendimento do STJ. Vamos ver. STF, oh Deus. De acordo, portanto, com o princípio da subsidiariedade, a autoridade estatal mais afastada da comunidade poderá apenas, tá vendo que ele pega a literalidade? Poderá atuar quando a esfera de poder inferior não tiver condições de eficazmente desempenhar suas funções. Nesse cenário, o princípio da subsidiariedade não impede o quê? Isso que é importante, o exercício da competência originária pelo CNJ, nas suas situações em que o Poder Judiciário local não tiver meios para agir, ficando referido o órgão nacional autorizado a, por exemplo, originariamente, e nesses casos, realizar investigações, apurações das condutas de magistrados e até mesmo cartórios extrajudiciais. Ele está dizendo aqui que não impede a atuação. E veja que uma questão, você tem que tomar cuidado com esse julgado. Por quê? Veja, ele traz uma situação ampla, genérica. E aí ele traz aqui que o princípio da subsidiariedade não impede a competência originária do CNJ. Então, o CNJ ele pode agir de forma subsidiária ou solidária? Solidária ou concorrente, ok? Então não esqueça, senão você vai invalidar outra questão que a gente acabou de verificar aí, que não se aplica o princípio da subsidiariedade na atuação do CNJ. Essa é a informação que você tem que levar para a tua prova. 19. Os ministros do STF e os membros do Conselho Nacional de Justiça e do Conselho Nacional do Ministério Público serão
processados e julgados pelo Senado Federal nos crimes de responsabilidade. Correto. Artigo 52, inciso 2º. Compete privativamente ao Senado Federal processar e julgar os ministros do STF, os membros do Conselho Nacional de Justiça e do Conselho Nacional do Ministério Público. Ainda mais, PGU e o AGU nos crimes de responsabilidade. Ok? Questão correta. Última questão da bateria. O CNJ não é órgão do Poder Judiciário? Já errou. Mas sim um ente autônomo, cuja função é exercer o controle externo de todos os órgãos que integram o Poder Judiciário. Então, ele é um órgão do Poder Judiciário e ele exerce o controle interno em todos os órgãos que integram o Poder Judiciário. Ok? Então, questão super errada aí. Conselho Nacional aí, então, de Justiça são órgãos do Poder Judiciário. E assim a gente termina a nossa bateria e vamos para a próxima.